Salve galera, tudo bem? Professor Alencar na área e hoje a gente vai falar sobre escansão, sobre a contagem das sílabas poéticas. Na verdade, já tocamos nesse assunto várias vezes aqui no nosso canal, porque já falamos muito de poesia, mas hoje vai ser algo mais direto, bastante profundo, apesar de leve. Então me acompanhe até o final desse vídeo. Com certeza vai te ajudar, você vai gostar. Bora lá então, você já sabe, né? Literatura é com Alencar. Para falar sobre escansão, é legal a gente pensar que existe métrica ou metrificação. Podem ser considerados sinônimos. E o que é metrificação? É o conjunto de normas ligadas à medida e à organização do verso. E o que é verso? Nossa, estamos aqui afunilando. É a linha do poema, só que não é qualquer tipo de linha, porque afinal de contas ela tem toda uma concepção sonora, musical. E a escansão? Agora é que vem ela. A escansão significa então a contagem das sílabas poéticas. Ah, professor, mas é tipo uma separação de sílabas? Porque isso eu aprendi lá na segunda série com a tia Lourdes. Mais ou menos, porque aí você está falando das sílabas gramaticais que a gente leva em consideração quando está escrevendo. Acaba a linha no meio da palavra e você continua na linha seguinte, separando de acordo com as regras da gramática. Aos e atos devem ser separados em duas sílabas distintas, então sa, u, de. Já os poetas estão interessados, por exemplo, nos sons, que vão gerar, por exemplo, ritmo nos versos. Inclusive, olha só o que vai acontecer. Quando a gente analisa, quando a gente faz a escansão dos versos de um poema, a gente percebe que o número de sílabas gramaticais não é o mesmo em relação às sílabas poéticas. Bom, já começa pelo fato de que foi determinado que no nosso idioma nós só vamos contar as sílabas poéticas até a última sílaba tônica forte do verso. Ao passo que se a gente está contando as sílabas gramaticais, a gente tem que levar todas em consideração, não pode excluir nenhuma. Dá só uma olhada no primeiro verso do soneto de separação do Vinícius de Moraes. De repente, do riso fez-se o pranto. Se você for contar aí as sílabas gramaticais, você vai encontrar 12. E no que diz respeito às sílabas poéticas, são 10. É um verso decassílabo. Naquela parte ali que diz fez-se, o E e o O são juntos, que afinal de contas, quando você fala, você acaba juntando. É que aí você tem uma semivogal e uma vogal. Nesse caso aí, você vai juntar. Além disso, você só vai contar até a última sílaba tônica do verso, que é pran. Sendo assim, você elimina duas, verso decassílabo. Mas vocês sabem que não é em todo o idioma que isso acontece dessa forma. Eu, por exemplo, estudei a poesia italiana e lá você conta até o final. Não é só até a última sílaba forte. E como o apego aqui não é a gramática, os poetas acabam mexendo nas sílabas como eles bem entendem, de acordo com o efeito, com a sonoridade que eles querem causar nos versos. Algo comum de acontecer é o que eu mostrei para vocês ali no poema do Vinícius. Quando juntamos duas vogais, isso aí é bastante corriqueiro na poesia, chamamos de elisão. Essa contração normalmente não é perceptível quando a gente está lendo silenciosamente o texto, porque ela é pensada no âmbito da fala, no âmbito sonoro. Existem outras possibilidades de licença poética? Ixi, muitas. A diérese, que é quando duas vogais são separadas na mesma palavra. Conhece aquele verso do romântico Castro Alves? Deus fala quando a turba está quieta, quieta. É também um verso decassílabo. Obviamente
que na poesia não há só esses com 10 sílabas poéticas. Acho que os mais famosos são os decassílabos e as redondilhas. Redondilha maior com 7 sílabas poéticas e redondilha menor com 5. Professor, sempre, se por exemplo o primeiro verso é decassílabo, todos os outros vão ser. Se o primeiro é heptassílabo, ou redondilha maior, todos vão ser. Nem sempre. No caso aí dos sonetos, os sonetos seguem um formato clássico que já vem lá da Itália medieval, passando por grandes nomes modernos como Camões. O soneto normalmente ele vai seguir esse padrão. Se ele é decassílabo, ele vai ser todo decassílabo. São versos isométricos. Há também os heterométricos, que é quando você pode ter até uma lógica no poema, mas tem que fugir desse padrão de tudo com o mesmo número de sílabas poéticas. Lembrando aqui do João Cabral de Melo Neto, poeta que eu estudei no doutorado, ele foge desse verso decassílabo tradicional e ele foge também dos versos isométricos. Ele procura trazer ali uma lógica para a gente, às vezes, sei lá, o primeiro é com 8, o segundo é com 7, o terceiro é com 8, o quarto é com 7, então ele pensa em algo, ele tem aí um plano na cabeça dele. Só não há esse padrão que você encontra nos famosos sonetos. E os versos livres? Existem também quando nós não encontramos nenhuma norma de métrica, aquilo que os modernistas faziam, mas isso não quer dizer também que eles não se preocupam com sonoridade, com musicalidade, com ritmo. Sempre vai haver ritmo na poesia, só que no caso dos modernistas, eles se recusam a qualquer padrão pré-estabelecido. Eles é que querem ditar o ritmo da poesia deles. Lembrando que a contagem de sílabas poéticas também pode ser pensada aí para a música. Os músicos também acabam trabalhando o verso, pensando nisso. Poesia e música, digamos assim, são primas. Valeu, gente! Obrigado por essa companhia poética de vocês e até a próxima. Mais ou menos. É porque aí você tá falando. Bom, já começa aqui o E. Começa aqui.